Olá, caros. Vamos iniciar mais uma aula sobre o tema de proteção, né? Módulo 3 do nosso curso. E hoje a gente vai abordar um tema também bastante interessante, que são os métodos para a determinação das correntes de curto-circuito, que eles são muito importantes para a especificação dos nossos dispositivos de proteção. Então, nesse curso nós vamos abordar dois métodos simplificados, ok, para a determinação dessas correntes. O primeiro método a gente vai ver nesta aula. Então, nós vamos fazer a respeito deste assunto 4 ou 5 aulas, né? 4 ou 5 videoaulas, onde a metodologia vai funcionar da seguinte maneira: nós faremos a aula teórica, depois faremos uma outra videoaula sobre exercício dessa aula teórica. A gente vai expor a teoria, equacionamento, fundamentação teórica, etc. Depois metemos a mão na massa e fazemos um exercício. Logo resolvemos o exercício empregando esse método. Para o segundo método, mesma coisa. Uma aula sobre teoria, outra aula sobre os exercícios, tá certo? Uma aula sobre exercício. E, de repente, faremos até uma aula mais sobre exercício de curto-circuito, porque eu considero muito importante e nunca é demais a gente exercitar. Então, para este tema, nós abordaremos, digamos, 5 videoaulas, 2 de teoria e 3 de resolução de exercício, tá certo? Então, nossa metodologia, nosso cronograma vai seguir por aí. Pois bem, curto-circuito trifásico, nós vamos começar com esse, tá certo? Nós temos vários tipos de curto-circuito. Eu destacaria aqui para vocês 4 tipos de curto-circuitos, ok? O curto-circuito trifásico, o curto-circuito bifásico, curto-circuito bifásico terra e o curto-circuito monofásico, ou seja, o curto-circuito fase-terra. Então seria fase-terra, bifásico, bifásico terra e trifásico, ok? Se nós tivermos que caracterizar estes curto-circuitos de acordo com a sua frequência no sistema, né, na rede elétrica, no sistema de potência, então, existem diversos dados estatísticos que apontam que o curto-circuito trifásico é o que ocorre em menor frequência. Então, apenas 5% dos casos de curto-circuito são atribuídos ao curto-circuito trifásico. Depois vem o curto-circuito bifásico, por volta de 15% dos casos. O curto-circuito bifásico terra, girando aí em torno de 10%, e a grande maioria esmagadora, seria o curto-circuito monofásico ou curto-circuito fase-terra, com 70% dos casos em média, tá certo? Então teríamos mais ou menos essa distribuição: 5% trifásico, 15% bifásico, 10% bifásico terra e 70% fase-terra, ok? Bom, mas este curto-circuito trifásico, ele tem a sua importância. É importante que nós saibamos calcular, porque a partir desse curto-circuito nós podemos determinar ou especificar diversos componentes do sistema. Bom, a determinação das correntes de curto-circuito trifásico são importantes. Primeiro, para o ajuste dos dispositivos de proteção contra sobrecorrente, a gente vai precisar fazer isso. Capacidade de interrupção dos disjuntores também é outro dado que nós vamos precisar especificar. Capacidade térmica dos cabos e equipamentos. E capacidade dinâmica dos equipamentos e dos barramentos coletores. Então, se eu quero dimensionar barramento, se eu quero dimensionar quaisquer equipamentos de uma subestação, se eu preciso determinar
especificar os cabos, né, do ponto de vista térmico, porque quando acontece um curto-circuito o cabo aquece muito. Eu preciso dessa informação, capacidade de interrupção de disjuntores e ajuste dos dispositivos de proteção de uma maneira geral contra sobrecorrente. Ok? Contra sobrecorrente. Muito bem. Depois a gente tem o curto-circuito bifásico, e aí, como eu falei para vocês, ele se divide em dois. O curto-circuito bifásico, propriamente dito, é aquele que acontece entre as fases, e o curto-circuito bifásico com relação à Terra. Então, acontece o curto-circuito entre as fases e ainda acontece o contato com a Terra, né? Então, ele pode ocorrer nessas duas situações. Eu falei para vocês que geralmente 15% de todos os casos estão concentrados aqui e 10% para o curto-circuito bifásico Terra. E o campeão deles, como já destaquei, o curto-circuito fase Terra, ou curto-circuito monofásico, tá certo? Ele pode ocorrer em duas situações. Na primeira, há o contato somente entre o condutor da fase e a Terra, que é essa que eu estou mostrando para vocês. E na segunda, além de o contato entre o condutor fase Terra, tá certo? Há o contato simultâneo entre dois condutores de fase, digamos, para a Terra. Então, eu posso ter somente um condutor de fase para a Terra e posso ter o contato simultâneo de um segundo condutor de fase para a Terra. Ok? A gente vai analisar somente esse, porque esse aqui realmente é o campeão, é o que ocorre em maior frequência. O que eu destaquei a segunda opção, o segundo exemplo, a frequência dele é mais rara de acontecer. Perfeito? Então, por que é importante nós estudarmos os curtos-circuitos fase Terra? Primeiro, ajuste dos valores mínimos dos dispositivos de proteção contra sobrecorrente. Valores mínimos porque é muito comum para o curto-circuito fase Terra nós lançarmos mão de outros dispositivos para inserir no sistema e facilitar essa atuação da proteção. Por exemplo, os resistores de aterramento. Então, muitas vezes, quando acontece um curto-circuito fase Terra, que eles são classificados como curto-circuitos metálicos, ou seja, ele acontece de tal sorte que todo o caminho da corrente de falta, ela acontece via metal, ou seja, através de condutor ou outras partes metálicas. Nesses casos, pessoal, as resistências envolvidas são muito baixas, então esses valores de corrente chegam a valores altíssimos. Então é comum se colocar um resistor de aterramento lá na subestação, no transformador. O transformador geralmente é um transformador delta estrela, o estrela aterrado. Então eu aterro essa estrela através de um resistor e não deixo mais eu tiro a característica, eu elimino a característica da estrela solidamente aterrada. Então ela não tem mais um aterramento sólido, ou seja, eu não tenho mais um aterramento direto ao ponto central da estrela. Eu faço esse aterramento através de um resistor. Isso para diminuir as correntes de curto-circuito quando acontecem curto-circuitos fase Terra, especialmente os metálicos, tá certo? E aí, como eu ponho uma resistência no caminho, aí se chama de valores mínimos para as correntes, porque as correntes elas atingem valores menores, né, por conta da inserção desse resistor, para os dispositivos de proteção contra a sobrecorrente. Determinação da seção mínima do condutor de uma malha de terra. Eu também necessito
desse valor de corrente, de curto-circuito, fase terra. Por quê? Porque, pela mesma explicação que eu falei ainda há pouco para vocês, muitas vezes esses valores atingem valores altíssimos, tá certo? O valor da corrente de curto-circuito fase terra. Determinação do limite das tensões de passo e de toque. Essas duas coisas estão intimamente ligadas, porque se eu favoreço a minha malha de aterramento, eu favoreço também, tá certo? Esses limites de tensão de passe, tensão de passo e tensão de toque, ok? Numa subestação, quando nós realizamos o aterramento de uma subestação, é comum se exigir esses dois procedimentos, esses dois testes, são dois ensaios. Ensaio de limite de tensão de passo e de toque. Eu vou ver qual é a minha tensão de passo, ou seja, eu abro o meu compasso, 1 metro, qual seria essa tensão se acontecer um surto, se acontecer, por exemplo, uma descarga naquelas proximidades, uma descarga elétrica. Essa descarga ela vai irradiar energia. Então, se acontece uma descarga e eu estou numa subestação e abro o meu compasso, abro a minha perna, estou caminhando, pode ser que exista uma tensão importante entre os meus dois pés. E aí essa corrente circularia por efeito, se o meu isolamento não é um isolamento adequado, ocorrerá uma circulação de corrente e ela vai circular através do meu corpo entre uma perna e outra. Isso aí pode ser bastante perigoso para a vida. E a tensão de toque, né? Ou seja, acontece uma parte viva, energiza uma parte metálica dessa subestação. Como é que você vai estar protegido com relação a isso? Tá? Então, se utiliza também as correntes de curto-circuito de fase terra por conta do que eu já expliquei, elas muitas vezes atingem valores altíssimos. Dimensionamento do resistor de aterramento, né? Então, isso tudo está envolvido com com essa questão que nós discutimos. Fora isso, pessoal, o que eu destacaria para vocês é que existe ainda a possibilidade de você colocar não somente ou não um resistor de aterramento entre o transformador, o centro-estrela do transformador e o sistema de aterramento, tá certo? Existe a possibilidade também, dependendo do sistema, especialmente quando se trabalha em sistemas cujo transformador é um transformador delta. Tá? Se a tua proteção está do lado do delta e acontece um curto-circuito fase terra, as correntes que circulam no sistema, pessoal, elas são do tipo homopolares, porque é uma corrente que circula através do neutro. Tá? Eu não estou dizendo que todas as correntes que circulam através do neutro são homopolares, não é isso. Eu estou dizendo que as correntes homopolares elas só circulam através do neutro, elas só circulam se houver neutro. Se não houver neutro, ela não circula. Como o delta não tem neutro, se acontece um curto-circuito fase terra, não tem corrente circulando no sistema delta. Mas está acontecendo um curto-circuito, ou seja, a minha proteção ela não está percebendo. Para esses casos, pessoal, é bastante usual a inserção de um transformador de aterramento. Eu não sei se vocês já escutaram essa expressão. Então, um transformador de aterramento nada mais é do que um transformador normal de potência. Você dimensiona esse transformador. Esse transformador ele tem a característica de ser delta estrela. Então, você põe a estrela para o lado da rede elétrica. Então, você conecta cada um dos terminais da estrela nas fases A, B e C, lá do sistema delta. O sistema delta que eu estou me referindo é a rede elétrica. Então, você conecta cada uma das fases da estrela do transformador, aterra o ponto central. Então, o seu transformador já está com o ponto central aterrado, transformador de aterramento. Do lado do delta, do transformador de aterramento, vamos chamar de TAT, transformador de aterramento.
T de transformador, AT de aterramento, TAT, transformador de aterramento. Então, o delta do transformador de aterramento, ele fica aberto. Aí o que acontece com isso? Quando acontecer um curto-circuito fase-terra, essa dita corrente homopolar que circula pelo nêutro, ela vem pela terra e vai subir pelo nêutro da estrela do transformador de aterramento. Tá certo? Se a gente fizer as contas de acordo com as componentes simétricas de Fortescue, nós vamos ter o seguinte: a corrente que circula no nêutro do ponto central do transformador de aterramento, ela é 3 e 0, sendo e 0 o valor dessa corrente homopolar. Ok? 3 e 0. E quando ela chegar nas fases, ela vai se dividir. Para cada fase vai 0. Cada fase vai 0. Como é uma corrente homopolar, ela não existe defasagem entre as três. Todas as três têm a mesma fase. Então elas se somam no centro estrela. Então, para o nêutro vai 3 e 0. E quando ela está voltando, aconteceu o surto, né? Ela está vindo do terra, via malha de aterramento, ponto central, nêutro e ponto central do transformador de aterramento. Então, sobe I 0 por cada uma das fases. Perfeito? E aí, agora eu tenho corrente circulando no meu sistema. E aí o meu sistema de proteção ele detecta. Por outro lado, essas mesmas correntes que estão circulando na estrela do transformador de aterramento, elas são induzidas no delta do transformador de aterramento. Então, se eu colocar um sensor de corrente ali no delta do transformador de aterramento, eu consigo saber o valor dessa corrente, inclusive. Perfeito? Então, é um elemento, um dispositivo bastante utilizado para sistemas delta, tá? O transformador de aterramento, para que você consiga fazer com que a proteção atue no caso de uma falta fase-terra. E essas faltas fase-terra, elas podem chegar a valores altíssimos. Ok? Por isso que é importante detectar e por isso que é importante muitas vezes se colocar o resistor de aterramento, tá? Para os sistemas onde você tem um sistema comum, delta estrela, tá? O sistema de alimentação delta estrela. E aí você põe o transformador de aterramento do centro da estrela para a malha de aterramento. Tá? Vamos dizer aqui em termos numéricos, em subestações de 15 kV, digamos, essas correntes, se acontece um curto no lado de média, né, no lado de 15 kV, um curto-circuito fase-terra, você tem valores típicos aí, pessoal, que pode chegar a 33 kA. 33 kA é uma corrente muito elevada. Né? Então, para determinadas condições, você pode chegar a esse valor. Ocorre que os disjuntores para esse tipo de subestação, geralmente, eles trabalham na ordem de 30, 31 kA para a corrente de ruptura, tá certo? Então, vocês podem observar que as correntes máximas atingidas durante o curto-circuito, elas podem superar a capacidade de interrupção ou capacidade de ruptura do disjuntor. E aí é importante colocar o resistor de aterramento para limitar essas correntes e possibilitar que esses elementos de proteção eles possam atuar de forma adequada. Bom, aqui eu trouxe duas simulaçõezinhas só para mostrar para vocês os valores envolvidos, né? No caso de você ter aqui, eu tenho dois casos analisados, né? Na mesma subestação. Eu tenho uma subestação com 3 transformadores idênticos em paralelo, tá certo? É uma subestação de 15 kV e foi aplicado um curto-circuito no lado de média tensão, no lado de 15 kV. E aí eu analisei 2 casos. O primeiro caso, quer dizer, não foi eu quem analisou, essa análise já estava pronta, eu só estou utilizando os resultados. Bom, no primeiro caso, utilizou-se somente um resistor de aterramento para os 3 transformadores. Então eu peguei os 3 pontos centrais, conectei
os três, curto-circuitei, e através de um único resistor de aterramento eu aterrei esses 3 pontos centrais. Utilizei somente um transformador, um resistor de aterramento. Aqui a gente está trabalhando com resistor de aterramento, tá certo? Entre ponto central da estrela, da subestação e a Terra. Só que para esse primeiro caso, eu peguei os 3 transformadores em paralelo, peguei os seus pontos centrais, curto-circuitei e a partir dali derivei através do resistor de aterramento para a Terra. Bom, para esses casos, o curto-circuito, olha só, as fases SANS, o curto-circuito foi aplicado na fase A. E as fases B e C, olha só o que aconteceu em termos de sobretensão. Tá? Os valores da resistência de aterramento, eles foram sendo variados. Ó, eu comecei com 0, cheguei a 0,3, 1,5, 4,5, 5, 10, tal, até 100 ohms. Tá? E a partir, digamos aqui, de 20 ohms, eu não tive mais alteração nenhuma na sobretensão, mas eu tenho uma sobretensão importante aqui, ó, que vai a 1,7 PU, chegando até mais de 1,8 PU na fase C. Por outro lado, essas duas curvas aqui mostradas no gráfico à direita, uma delas é a corrente de curto-circuito, ela chegou a mais de 30 kA, né? Lá 32, 33, e em azul eu tenho a potência dissipada no resistor de aterramento, ó, chegando a quase 120, tá certo? Quase 120 kW, bem alta. Para o segundo caso, eu apliquei o mesmo curto-circuito no lado de média, porém agora eu coloquei um resistor de aterramento individual por cada um dos transformadores. Aí os valores, a curva se comportou um pouco diferente, porém os valores atingidos são praticamente os mesmos do primeiro caso em termos de sobretensões. Agora, em termos de corrente máxima, tá certo? Corrente máxima. E em termos de potência dissipada nos resistores, a potência dissipada não chegou a 55 kW, no outro caso chegou a quase 120, e a corrente não chegou a 15 kA, né? No outro caso chegou a mais de 30, ok? Então, só para mostrar para vocês a diferença entre o tipo não o tipo de aplicação, mas a mudança na topologia que você utiliza, como ela pode interferir nas variáveis do sistema, no dimensionamento do resistor e também nas correntes alcançadas durante o curto-circuito. Perfeito? Muito bem. Bom, as correntes de curto-circuito monopolares costumam ser maiores que as correntes de curto-circuito trifásicas nos terminais do transformador da subestação na condição de falta máxima. Quando as impedâncias do sistema são muito pequenas, as correntes de curto-circuito, de uma forma geral, assumem valores muito elevados, capazes de danificar térmica e mecanicamente os equipamentos da instalação, caso seu funcionamento não esteja compatível. Ou seja, se aquele equipamento, né, durante o processo de projeto daquele equipamento não tivesse sido levado em consideração uma corrente tão alta, então ele pode se danificar. E aí ele fala mecanicamente aqui, pessoal, por vários motivos. Ele está falando térmica e mecanicamente, né? Então você pode termicamente danificar muitas coisas, condutores, e mecanicamente você pode danificar também outras partes, principalmente partes móveis, tá certo? Porque você tem uma corrente altíssima, você tem um campo magnético violentíssimo e você tem forças. O campo magnético ele vai induzir forças, tá certo? Força elétrica naqueles dispositivos. Então, uma força, né? Uma força mecânica, digamos assim, ela vai aparecer em decorrência daquele fenômeno eletromagnético, que é o disparo, esse picotaço de corrente que acontece, dando origem a um campo magnético violento, e aquele campo ele vai exercer uma força mecânica sobre os elementos mecânicos que estejam por ali. Então você pode ter problemas em vários elementos, tá certo? Elementos de manobra, barramentos, enfim.
Dentre as opções para a redução dessas correntes, a gente vai destacar aqui dimensionar transformador de força com impedância percentual elevada, ok? Então, o que ele está sugerindo aqui é que você simplesmente, quando for dimensionar o transformador de força, você aumente a impedância desse transformador, tá certo? Isso aí tem algumas implicações. Primeira implicação é que geralmente esse transformador não vai ser um transformador, digamos, vou colocar aqui entre aspas, transformador de prateleira. Significa dizer que ele não vai estar pronto. Você vai mandar fabricar especialmente para a sua aplicação. Ele vai sair o custo dele vai aumentar, tá? Vai ser mais caro, tá? Outra coisa é que vai aumentar as perdas no transformador. Você está aumentando a impedância. Perfeito? Então, queda de tensão, perdas de energia, né, dissipação mais elevada. Então, tudo isso você vai precisar colocar geralmente mais ferro. Isso aí acaba impactando também no preço. Então, tudo isso aí faz parte dessa solução. Dividir a carga da instalação em circuitos espaciais alimentados através de vários transformadores. Então, você teria vários transformadores distintos, tá? Inserção de uma reatância série no circuito principal ou no neutro do transformador quando se tratar de correntes monopolares elevadas. Então, a inserção da resistência da reatância série eu diria que no neutro, né? Ou seja, você pode utilizar uma resistência ou você pode utilizar uma reatância no neutro. Eu diria que é uma opção melhor do que a primeira opção que ele te dá nesse mesmo item 3, que seria a reatância série no circuito principal. Observe que você está colocando uma reatância a mais no circuito principal. Se por acaso aquele circuito já tiver um banco de capacitores projetado, e ele estaria projetado para uma condição que não é esta, você está colocando um elemento armazenador de energia, indutor, junto com um outro elemento armazenador de energia, capacitor, tá certo? E aí você pode gerar ressonância. Isso aí é algo bastante problemático. Aí você diz, mas professor, o banco de capacitores já não estava lá e já não existia um transformador que tem a sua própria reatância? Claro, lógico, mas só que esse banco de capacitor ele foi projetado para isso, ele já conhecia a reatância prévia da subestação, do transformador que já estava ali presente. Agora o que você está fazendo é colocar uma outra reatância no sistema. E para uma determinada condição, essas reatâncias elas podem se combinar com a capacitância do banco de capacitores e gerar uma ressonância. Ressonância é curto-circuito. Então, você pode ter desde correntes bastante distorcidas até realmente uma corrente mais elevada, fazendo com que a proteção comece a atuar. Ok, pessoal? Bom, então eu vou encerrar essa primeira parte da nossa teoria aqui, nesse momento, e aí, na próxima videoaula, a gente continua com essa aula. Eu espero que vocês tenham aproveitado. E até a próxima.